Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de Teologia do Novo Testamento. Hoje nós estamos aqui para dar uma analisada rápida na Epístola de Tiago. Vou ler aqui com vocês alguns textos, rapidinho, só para a gente lembrar de uma passagem de alguns versos bem clássicos aqui desse livro, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como é. Então essa é uma passagem bem clássica aí, que a gente usa bastante, para trazer um ensino justamente da necessidade de conhecimento, recebimento da palavra de Deus e prática, que é o que consolida a nossa expressão de fé em Jesus Cristo. E sobre o perfil dessa carta, existe um conjunto de cartas no Novo Testamento, epístolas, que são consideradas cartas menores, que recebe o título de católicas. Por que são católicas? Porque elas são universais, Tirando aí 2ª e 3ª João, elas são dirigidas à igreja de modo geral, não apenas a uma igreja de uma determinada região. Então, elas podem trazer aí princípios que se aplicam a todos. Então, o conceito universal está ligado a isso, tá? A autoria aí da Epístola de Tiago, ela é bem controversa. Você pode ler ali o LED, muito legal o debate que ele faz, sobre as perspectivas que se tem acerca de quem escreveu, do período, do propósito que essa carta tinha. E existem as interpretações mais clássicas também, que são as aceitas. Pois bem, fora isso, que a ênfase de Tiago está direcionada? A ênfase está na praticidade da fé cristã. Então, é o propósito geral da carta, Como que você, cristão, deve viver a sua vida cristã. Qual a importância da sua fé estar relacionada com a sua prática? Então, você, lendo a carta, você vai ficar com essa impressão, que há uma ênfase claríssima na praticidade da fé. Agora, claro que isso não significa que ele esteja desinteressado na teologia cristã, na expressão teológica. Não é isso que está se concluindo na fala de Tiago. Uma leitura rasa pode chegar a essa conclusão. E aqui, acompanhando o LED, a gente até consegue entender melhor por que ele traz essa ênfase na praticidade da fé cristã. Então, conforme diz aqui, ele está escrevendo para encorajar companheiros judeus, judeus cristãos, que em sua maior parte vêm das classes mais oprimidas, assim, pobres, nível mais baixo da sociedade, que estavam sendo oprimidos por compatriotas judeus ricos. Então, se você for ver o motivo da simplicidade de Tiago, é justamente para mostrar a importância desses cristãos mais simples e como eles também podem viver a vida cristã. O cristianismo não está resumido na eloquência das palavras e restrito aos grandes discursos. Não, essa fé é prática, objetiva, e qualquer pessoa pode vivê-la de forma correta, E aqui não há necessariamente uma evidência de perseguição, talvez justamente por essa razão que eu apontei agora, E ele vai apontar Jesus como Cristo nessa situação toda, E embora essa seja a expressão cristológica que ele usa, que Jesus é o Senhor, é a mais clara, assim, ele também tem alusões à ressurreição, à crucificação, à divindade de Jesus Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Por mais que Tiago seja prático, não faça discursos teológicos,
ele está principiado, limitado às conclusões teológicas do cristianismo, tá certo? E isso é percebido no texto quando você olha com a devida atenção. Aí partindo aqui para a ideia da igreja, como que Tiago analisa a perspectiva sua sobre a igreja. Um ponto simples aqui a ser destacado é que Tiago ele usa a expressão sinagoga para se referir às reuniões cristãs. Isso é muito legal, né? Então ele faz essa fala, né? Ele fala da igreja no sentido de sinagoga por se referir às reuniões dos cristãos. E ainda dentro desse tema da igreja, um ponto que eu também separei aqui é que Tiago faz referência aos anciãos da igreja. E quando ele faz essa referência, ele inclusive faz instruções das práticas pastorais que esses anciãos devem ter para com a igreja. E ao longo da carta, você fica até com a impressão de que esses anciãos e esse cargo de mestre, né, que acontece nas igrejas já, ele tem até um ponto de ser desejado. E aí entra uma orientação de Tiago na forma como o ancião ou o mestre, né, deve se relacionar com essa posição, que deve ter cuidado com ela, né, por ela ser desejada, tomar o cuidado para que ela não seja vivida de modo diferente do qual Cristo, que é o Senhor da igreja, deseja para essa função de mestre. E aí ele vai dar destaque, né, a esses princípios, né, ao papel da liderança e como que deve se relacionar. É até interessante aqui, olha, que ele sugere o fato que Tiago continuar sua advertência sobre os mestres, mencionando a condenação dos pecados do falar. Ele faz isso no 3:2, vamos ver o que diz lá. Ele vai falar assim: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Então, a fala, né, ele está trazendo aqui nessa praticidade advertências aos mestres, porque eles falam, eles ensinam. Então, eles também estão passíveis de tropeçar, por isso o cuidado com essa posição. Então ele sugere que ele estava cônscio, né? Ele estava ciente dos problemas práticos dos mestres e que estavam mais interessados, ou melhor, que eram intemperantes e imprudentes no uso da sua linguagem e que estavam mais interessados na eloquência das palavras do que na solidez da conduta. Então é aquela situação da gente pregar e ensinar e ter compromisso com isso que a gente prega e ensina. Por isso, esses são os destaques que eu até dei aqui, porque eu vejo que Tiago já estava ciente disso e preocupado com a posição dos anciãos que ensinavam, dos mestres, né, que ensinavam, mas precisavam ter compromisso com aquilo que ensinavam, porque senão estariam tropeçando na sua fala. Outra perspectiva que o livro apresenta para nós aqui sobre Tiago é como ele entende a tentação, que é muito trabalhada no livro dentro da questão da santidade, da fala contra o pecado, da prática das obras, né? Porque nisso transmite o seu conceito sobre tentação. Bom, o que a gente vai entender sobre esse ponto? Por que é importante? Quando o Tiago fala sobre tentação, quando ele está se expressando, quando ele está definindo os princípios acerca desse tema da tentação, Tiago está também lançando luzes para que nós, os seus leitores, possamos compreender um pouquinho o que ele pensa sobre a natureza da humanidade. Todo o cristianismo tem uma perspectiva sobre isso. Todos os autores, na sua maioria, transmitem uma perspectiva sobre a humanidade, o seu estado diante de Deus. Então, a natureza da humanidade.
o que acontece? Ele estava familiarizado com muitos cristãos que na prática do pecado consideravam esse estado uma culpa divina. O cara pecava porque não tinha o que ele fazer, ele não era responsável pelo seu pecado, porque não foi ele que escolheu ser pecador, não foi ele que escolheu desejar. Então quando ele vê, ele não tem como evitar, ele peca porque ele não consegue evitar. Mas Tiago, ele dá tanta ênfase na prática contra o pecado justamente por condenar esta perspectiva de natureza humana. Ele coloca o homem como responsável pelos seus atos pecaminosos. Por isso a ênfase na prática das boas obras, de modo que tenham a ver com a minha fé. Então ele se opõe àqueles que negam a responsabilidade sobre os seus atos pecaminosos e que dizem ser culpa de Deus, né? Então assim, esse texto aí dá até para a gente ter uma ideia, que é no capítulo 1, verso 14, que ele diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, não há uma tentação externa necessariamente, nós só nos sentimos atraídos por aquilo que a nossa própria natureza chama, aceita, né? Então, e aí já é uma perspectiva que ele tem demonstrado aí sobre a questão da natureza humana, né? Então tem mais coisas aqui bem interessantes no LED para você dar uma olhadinha, mas nesse momento que eu quero destacar isso. Ele entende que o homem é responsável pelos seus pecados e deve entender isso. E para finalizar, a perspectiva que ele tem da vida cristã. Aí vamos ver o verso 18 do capítulo 1 também, que diz: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, a vida cristã para ele se dá assim: nós entramos nesta vida, nós temos acesso a essa vida quando somos gerados pela palavra de Deus. Então aqui é todo um conceito sobre salvação, sobre regeneração, que os outros autores bíblicos usam outros termos. Tiago vai usar no seu modo mais simples, mas ele está explicando também estas coisas. Ele está reconhecendo pregação, salvação, regeneração, tá? Por isso chama, quando nós entramos nessa vida, gerados pela palavra da verdade, que no caso é o Evangelho. Outro ponto sobre a perspectiva da vida cristã, né, é que ainda que Tiago entenda que o nosso próprio ser é a fonte de toda a tentação da nossa existência, ele reconhece que existe um fator externo, que é o diabo. O diabo existe, ele reconhece a existência do diabo. E em algum ponto ele pode ser também fonte de tentação para nós. Mas diferente da perspectiva que ele tem da carne, ele diz que em relação ao diabo nós devemos resistir e ele fugirá de vós, que é outro verso muito conhecido de Tiago, está ali no capítulo 4, verso 7. Então é um inimigo nosso, é um inimigo que nos tenta e existe e tem que ser levado a sério e é real, tá? Por mais que também Tiago não dê ênfase, mas por ser judeu, ele deve compartilhar da visão judaica que da existência de demônios também. Então, dentro da vida cristã existe essa realidade à nossa volta também. E Tiago, ele também trabalha uma perspectiva muito interessante que é presente na vida cristã, que é o dilema, a tensão entre o já, mas ainda não. Ou seja, nós já vivemos essa vida cristã nova, nascemos de novo, regenerados, né, redimidos por Deus, pois a palavra foi enxertada em nossos corações. Mas apesar desse fato, o cristão está sujeito a vários tipos de tentações e passar por pressões e provações. Então é já,
mas ainda não, é aquela tensão antiga. Já estamos salvos, já desfrutamos das bênçãos espirituais, já desfrutamos da salvação, mas nesse estado ainda não está consumada todas as coisas, tá? Então por isso nós vemos essa tensão do já, mas ainda não. Mas ainda assim nós esperamos pelo reino de Deus, onde herdaremos definitivamente a vida eterna. Então essa perspectiva é claramente encontrada em Tiago. Por isso Tiago é muito cristão, apesar de muita gente ver nele um judeu. E aqui a essência da fé cristã, da vida cristã. Aí eu já vou ler logo, que diz assim: a ideia de Tiago sobre a essência da vida cristã reflete claramente as palavras de Jesus. Ele se apresenta no idioma judaico, mas coloca neste um conteúdo distintamente cristão. É dever cristão cumprir a lei real. A lei real é porque o seu autor é o rei do universo. A obediência à lei real redunda em uma liberdade. No dia do juízo, Deus julgará as obras dos homens segundo essa lei da liberdade. Fica claro que Tiago tem a lei do Antigo Testamento em mente, por sua discussão sobre o peso de vários pecados, porque qualquer que guarda a lei, toda a lei, tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. O ponto que Tiago está ressaltando é mais interessante em vista da opinião generalizada de que os pecados sexuais superam todos os outros. O que parece mais importante para Tiago é mostrar a parcialidade, e isso para os não cristãos. O contexto de toda a discussão, que parece ser sua declaração sobre os pecados relativos, é o pecado de lisonjear um incrédulo rico que frequenta uma sinagoga cristã e dedicar-lhe excessiva atenção, ao passo que um homem obviamente pobre e mal vestido é deixado de lado. Contudo, o conteúdo essencial da lei é resumido em termos cristãos: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e aquele texto lá que a gente conhece: se uma pessoa realmente cumpre a lei, mostrará amor igualmente ao pobre ou ao rico. Então é o amor, se resume no amor. Então o peso da lei que se dá a Tiago, se bem entendido, será considerado equivocado, porque o resumo é o amor, e nós sabemos que o Evangelho tem um peso, o Evangelho tem um compromisso, mas nós não vivemos com o jugo da lei nas nossas costas e vivemos com o amor. Então isso também é espelhado e claramente encontrado em Tiago. Gente, tem outro ponto sobre Tiago que nós vamos tratar na próxima aula. Um abraço para vocês.